Salve, salve, fiel Rio Corinthians, hein? Timão deve ter time misto na Sul-Americana contra o Racing nesta quinta-feira no Uruguai, em Montevidéu. O Corinthians vai estrear camisa nova, camisa número 2, a camisa preta da Nike. Tem também informações a respeito do impeachment do presidente Augusto Melo. Tem escalação, tem desfalque confirmado e impeachment do Augusto Melo com data marcada e ainda bastidores do mercado da bola. Então bora acompanhar tudo no vídeo de hoje. Bom, vamos às informações do Corinthians. Timão, que viajou para o Uruguai, vai jogar em Montevidéu contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, 19h, horário de Brasília. Jogo importante para o Corinthians. O Corinthians precisa vencer o jogo, nenhum outro resultado importa, né? O Corinthians precisa vencer os 2 jogos que restam na Copa Sul-Americana, contra o Racing do Uruguai e depois contra o Huracan na Argentina. O jogo também será fora de casa, são 2 jogos fora de casa. O Corinthians se complicou jogando dentro de casa na Sul-Americana, perdeu para o Huracan, empatou com o América de Cali, então vai ter que recuperar os pontos jogando fora de casa. Não tem jeito. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior deve escalar um time misto, né? O que dá a entender o seguinte, de que o Corinthians não está pensando muito mais na Copa Sul-Americana. Como a situação está complicada para o Corinthians na tabela de classificação, a tendência é que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Como no domingo tem jogo contra o Santos, o Corinthians deverá ter força máxima contra o Santos. Deve poupar alguns jogadores para a partida contra o Santos no próximo domingo. E deve colocar em campo contra o Racing do Uruguai um time misto, o que diminui as possibilidades de vitória do Corinthians, embora o Racing do Uruguai seja um time bastante fraco. É o lanterna, né, do grupo na Libertadores. Certo mesmo é que o Memphis não joga, o Memphis está vetado pelo departamento médico, o Corinthians confirmou a contusão, informação que já trazíamos ontem, uma lesão no tornozelo. O Memphis será avaliado diariamente, vai fazer tratamento intensivo. Ele teve uma entorse no tornozelo e é dúvida, inclusive, para o jogo contra o Santos no próximo domingo, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, né? O Memphis, sem dúvida alguma, é um desfalque muito importante para o time do Corinthians. Provavelmente o Thales Magno deve ser o seu substituto. Pelo menos existe essa possibilidade. Daqui a pouco eu vou mostrar o campinho. Outro que continua de fora é o Garro. O Garro está na fase final de tratamento de uma tendinopatia patelar. É o nome da lesão do Garro, que é uma contusão no joelho direito, né? Uma contusão crônica no joelho direito. Mesmo assim, ele já está em fase final de recuperação. Ele não joga desde a final do Campeonato Paulista, né? A final do Campeonato Paulista, a vitória contra o São Paulo, foi a última vez que o Garro jogou com a camisa do Corinthians e depois ele foi poupado, chegou a viajar inclusive para a Espanha para fazer o tratamento no joelho direito com um fisioterapeuta particular, com um médico particular. O fisioterapeuta dele, inclusive, está no Brasil acompanhando a recuperação do Garro, todo o cuidado possível para que o Garro volte o quanto antes a vestir a camisa do Corinthians, porque ele faz muita falta. Sem o Garro, o Coronado deve ser o seu substituto. Deixa eu colocar aí o provável time do Corinthians, e é provável mesmo, né? Porque tem algumas dúvidas, você vai ver que tem algumas dúvidas nessa escalação. Hugo Souza, esse vai jogar com certeza. Léo Maná, o Mateuzinho deve ser poupado, né? E aí é complicado, porque o Léo Maná é muito fraco, né? O Léo Maná não é um substituto à altura do Mateuzinho, não que o Mateuzinho seja um lateral espetacular, mas o Léo Maná fica ainda muito longe do Mateuzinho. Na zaga,
deve ter uma zaga diferente da que jogou no último final de semana contra o Novo Horizontino. O Kaká deve ficar no banco de reservas, com isso André Ramalho deve voltar ao time ao lado do Félix Torres. O Dorival Júnior disse que gosta do Félix Torres, principalmente pela observação que ele fez nos jogos da seleção do Equador. Na lateral esquerda, a dúvida entre o Fabrício Angileri e o Matheus Bidu, né? Existe uma dúvida na lateral esquerda. No meio de campo, como volantes, existem dúvidas aí. Pode jogar o Ranieri, pode jogar o José Martínez. José Martínez, que está recuperado de contusão, também ficou de fora do último jogo porque teve que ir ao dentista extrair um dente, mas já está recuperado. O Maicon pode jogar, ou então pode jogar o Charles. O Maicon tem sido muito elogiado pelo técnico Dorival Júnior. André Carrillo e Igor Coronado. No ataque, o Thales Magno e o Romero, ou até mesmo o Héctor Hernandes. O esquema na prancheta aí tá no losango, mas não vai ser esse esquema no losango, não. Provavelmente vai ser o 4-4-2. Ele tem jogado no 4-4-2, com o André Carrillo mais aberto por um lado, provavelmente o Maicon mais aberto pelo outro. Enfim, não sei exatamente como é que o Dorival Júnior vai optar aí, mas ele tem jogado no esquema 4-4-2, ou às vezes até no 4-1-4-1, mas ele não tem jogado no esquema losango, né? A gente colocou aí no losango, mas não é o losango. Ele não tem jogado dessa maneira o Dorival Júnior. Embora já jogou assim muitas vezes na carreira, no Flamengo, por exemplo, ele jogava no losango, né? O Dorival Júnior, mas no Corinthians ele tem jogado no 4-4-2, o Dorival que ainda está buscando a melhor formação no comando técnico do Corinthians. Outra novidade é que o Corinthians vai jogar com a camisa 2 pela primeira vez, desde que foi lançada o uniforme número 2, também em homenagem ao título mundial de 2000, uniforme preto, com as mangas brancas. O Corinthians vai jogar com esta camisa, já está definido. A Conmebol já confirmou e o Corinthians, portanto, vai jogar com esta camisa pela primeira vez desde que foi lançada. Uma camisa muito bonita, diga-se de passagem, a camisa da Nike. E o Corinthians que continua negociando com a Adidas, né? O Corinthians continua negociando com a Adidas. Seria um contrato de R$1 bilhão, cerca por mais ou menos por um período de 10 anos. E quero falar também da questão do Augusto Melo. O Conselho Deliberativo do Corinthians marcou, o presidente do Conselho Deliberativo, né, o Romeu Tuma Júnior, marcou a data de votação do impeachment do Augusto Melo. Vai ser no dia 26 de maio. Romeu Tuma Júnior emitiu um documento convocando o Conselho Deliberativo para seguir a reunião que foi interrompida em janeiro, né? No dia 20 de janeiro, o Conselho suspendeu a votação pela falta de tempo hábil para concluir o processo. A admissibilidade do impeachment foi aprovada por 126 a 114, mas o afastamento do Augusto Melo não chegou a ser votado. Então agora o que vai ser votado no dia 26, efetivamente vai ser o afastamento do Augusto Melo, vai ser o impeachment do Augusto Melo. E tudo acontece no meio da investigação do caso Vai de Bet pela polícia. Existe a possibilidade do Augusto Melo ser inclusive indiciado pela polícia. Então é isso. O Augusto Melo está com a situação bastante complicada no Corinthians. Dificilmente ele vai escapar deste processo de impeachment no Sport Clube Corinthians Paulista. Fiel, não é fácil ver o clube passando por tanta turbulência política em pleno andamento da temporada e com desfalques no elenco. A responsabilidade do Dorival só aumenta. Enquanto isso, no mercado da bola, o Corinthians já se movimenta para resolver outro problema, que é o gol. Matheus Magalhães, goleiro que o Corinthians, né, tem contatos e agora realmente virou, né, uma negociação. Lembra que eu falei que ele tinha
ele tinha sido oferecido ao Corinthians, agora as negociações avançaram, tá? Matheus Magalhães tem 33 anos, é goleiro hoje do Ajax, está emprestado ao Ajax até o meio do ano, mas pertence ao Braga, de Portugal. Ele está há 11 anos, tá? Já no futebol europeu. No Brasil, só jogou no América Mineiro. A informação que eu tenho é que nas negociações com o Corinthians, hoje o Matheus Magalhães é o jogador que tem menos rejeição da lista de possíveis goleiros que o Corinthians quer contratar. O Corinthians quer contratar um goleiro para ser reserva do Hugo, tá? E claro, né, vai acabar brigando pela posição. Mas o Matheus Magalhães, de todos os nomes da lista, né, e não é uma pessoa só que contrata, né, ou que dá opinião, que decide, então cada um tem a sua opinião. De todos os nomes, de todas as pessoas que estão envolvidas, o Matheus Magalhães é o que tem menos rejeição, agrada bastante, e agora as negociações já começaram, tá? Com discussão de valores, enfim, tudo indica, né, que fechando vai ser um empréstimo. É um goleiro, né, de 33 anos, experiente na Europa, né, estava jogando no Ajax, tem 11 jogos aí pelo Ajax também, tá? E já chegou a ser até ídolo do Braga, mas foram muitos anos lá, o Ajax quis contratá-lo, contratou por empréstimo, não vai renovar esse empréstimo, e a chance dele vir para o Corinthians é por empréstimo. As negociações, né, estão avançando, e agora a gente vai aguardar. Por quê? Depende muito também do Dorival Júnior. O Dorival, ele tem um apreço, né, pelo goleiro Santos, tá? Então o Matheus Magalhães aí não é opinião, tá? Aí já é um feeling meu. Eu acho que ele não fecha se o Dorival não quiser realmente, entendeu? Mas partindo dos outros profissionais ali que estão, as pessoas que estão em volta do Augusto, Fabinho Soldado, esse é o nome hoje. Matheus Magalhães ganha força, avança no Corinthians, porque começou. O avanço, tá? Não é encaminhar. Encaminhar é uma coisa. Quando a gente fala encaminhada, é porque já está quase contratado. Avançar não quer dizer que está contratado, tá bom? Explicar porque tem uns, né? Tem uns de plantão aí que são terríveis, né? Avançar é o seguinte: ele tinha sido oferecido, estava sendo avaliado. Agora já tem negociação. Vamos conversar, né, sobre valores, é o preferido, enfim. Então avançou. Agora, né, quando tiver encaminhado, se encaminhar, a gente avisa vocês, tá bom? Aliás, entre a torcida do Corinthians também acho que é o preferido. Eu vou fazer uma enquete hoje no Café da Fiel, mas eu senti uma rejeição de vocês em relação ao nome do Santos e vocês sendo mais favoráveis ao Matheus Magalhães. Vocês sendo aprovado por vocês e pela cúpula corintiana, a chance é grande realmente da coisa andar mais, tá bom? A diretoria já tá conversando com o empresário, segundo informações do Samir, e a ideia é chegar num nome para reposição do gol do Hugo o mais rápido possível. É uma posição que é muito almejada no timão. A zaga também, e ainda o Corinthians também anda procurando um atacante de velocidade. Tá mais do que certo, a gente sabe que o goleiro não dá para improvisar e o Corinthians precisa de alguém pronto para resolver se pintar a necessidade. O alerta tá ligado. E aí, Fiel, o que você achou da escalação? E o desfalque preocupa? O que acha dessa situação do impeachment do Augusto Melo? Será que agora vai sair mesmo? E sobre o goleiro, quem você gostaria de ver vestindo o manto? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Aqui é informação direto para Fiel, com responsabilidade e paixão. Valeu e vai Corinthians!